Olá, sejam bem-vindos ao Carbono Zero. Hoje vamos falar de um bom exemplo de cuidado com o ambiente. Falamos da Lipor, a empresa que gera os resíduos urbanos do Grande Porto. Traduzindo em números, são 500 mil toneladas de resíduos anuais produzidos por mais de 1 milhão de pessoas. E começamos por mostrar parte das instalações da Lipor, onde o nosso repórter Diogo Mendes nos dá a conhecer o centro de triagem do plástico e do metal. Estamos na Lipor, a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos 8 municípios do Grande Porto. Aqui temos o centro de triagem, neste ponto específico é a recolha destes mesmos resíduos e, como vocês aí em casa, eu pergunto-me também a quantidade de resíduos urbanos que aqui estão e aproveito para perguntar, tenho já aqui comigo a Patrícia Carvalho, técnica Lipor. Qual é o percurso que faz estes resíduos até aqui à Lipor, em Baguim do Monte? Bom, do caixote do lixo provavelmente será um ecoponto, é um ecoponto amarelo. As embalagens que nós temos em casa, quando chegamos ao ecoponto, devemos colocá-la, se for uma embalagem de plástico ou uma latinha, devemos colocar no ecoponto amarelo. Depois há um caminhão, que é um caminhão do município, que vai fazer a recolha. É um caminhão específico para recolher aquele tipo de material. Às vezes há caminhões que são tripartidos, podem recolher mais que o material, mas o material não vem misturado. Portanto, depois descarrega cada um no seu local específico, portanto o caminhão faz o levantamento do ecoponto e vem descarregar aqui. Quando o material chega aqui assim à Lipor, descarrega, se forem as embalagens plásticas e metálicas, descarregam aqui no ecocentro e a primeira coisa que se faz é uma verificação da qualidade, porque apesar de estarmos a falar de resíduos, ou lixo, já não é bem lixo, já são resíduos, nós temos que verificar que está tudo direito para entrar no processo de triagem, portanto é feita uma inspeção à qualidade do produto. Depois temos alguns equipamentos, umas máquinas que vão empurrar esse material para um tapete rolante e que leva então para os equipamentos que fazem a separação dos resíduos. Primeiro uma pré-triagem para tirar tudo o que é grande, depois vai a um balístico e depois às cabines de triagem propriamente dita, onde nós vamos separar os plásticos nas diferentes tipologias de plástico, porque nós em casa já fazemos um grande trabalho em separar por 3 fluxos, mas depois, para poder ser encaminhado para reciclar, é necessário ainda separar por outras tipologias de materiais. Nós aqui assim por mês recebemos à volta de 900 toneladas de embalagens plásticas e metálicas. Portanto é uma quantidade bastante considerável que é produzida aqui assim na região do Grande Porto. Podemos então dizer que os portugueses estão familiarizados com este ato de reciclar e praticam-no? Sim, de uma maneira geral sim. Agora é óbvio que ainda há muito material que é colocado no contentor indiferenciado e que não nos chega cá, portanto ainda conseguimos fazer um bocadinho melhor. Algumas embalagens poderiam ser colocadas nos ecopontos, portanto embalagens de plástico como metal, como vidro, como papel, cada um no seu contentor certo, para que efetivamente sejam encaminhadas para a reciclagem. E em representação da Lipor, tenho o estúdio Emanuel Monteiro, gestor da Unidade de Educação e Formação Ambiental, que nos vai falar da atividade da Lipor e também do projeto Geração Mais. Olá, Emanuel, bem-vindo ao Carbono Zero. Começo por lhe perguntar, nós aqui na reportagem vimos mais a recolha de plásticos, mas qual é que é o tipo de resíduos que recolhem? Na unidade que vimos na reportagem, nós recebemos exclusivamente a fração de embalagens, o plástico e o metal, mas temos plataformas anexas àquela unidade onde recebemos também o papel e o cartão e o vidro, que são os 3 grandes fluxos que são recolhidos no ecoponto tradicional que nós temos à nossa disposição na via pública. Exatamente, temos os ecopontos amarelos, verdes, azuis. Exatamente. E são esses resíduos esses 3 que fluxos nós recebemos. Para além dos resíduos urbanos indiferenciados. Para além dos resíduos urbanos indiferenciados, que são recebidos numa outra unidade que nós temos em Moreira da Maia, que é a nossa central de valorização energética, onde os resíduos são queimados de forma controlada, valorizados energeticamente, onde a partir da sua queima há produção de energia elétrica.
Os resíduos que são recolhidos de forma indiferenciada não são suscetíveis de ser reciclados, não é possível? Isso mesmo, daí a grande importância do nosso ato na origem, na separação multimaterial ser feita na origem, utilizando o ecoponto para o efeito, porque os resíduos que são tratados de forma indiferenciada, que são encaminhados para o contentor indiferenciado, no caso da Lipor, são encaminhados para uma central de valorização energética, onde são queimados a 1000 graus centígrados e onde a valorização que se retira desse processo é exclusivamente a produção de energia elétrica. Não mais do que isso. Ou seja, aqueles resíduos não são transformados em novos materiais, mas transformados em energia elétrica. E, portanto, daí a importância das pessoas, se querem cuidar do ambiente e se querem ter um planeta mais saudável, começa por cada um de nós, ao fazermos a triagem em casa e separar. A nossa primeira ação é fundamental. E esse é o primeiro momento em que nós temos a capacidade de decidir. E decidir implica escolhermos ou levamos tudo dentro do mesmo saco e levamos ao contentor indiferenciado e acabamos com o ciclo de vida daqueles materiais, ou então escolhemos ir ao ecoponto e garantimos que aquele ciclo de vida é contínuo. Entramos num regime de economia circular em função do regime de economia linear. Quer dizer, chegar a um caixote de lixo, isto pondo isso em palavras claras para que as pessoas em casa também percebam, chegar a um caixote de lixo e deitar 6 garrafas de vidro fora, no fundo é um desperdício, estamos a desperdiçar. Sem dúvida, para além de estarmos a ter um impacto significativo sobre o ambiente, porque aquele tipo de material obviamente obrigou a que do ambiente fossem retiradas as matérias-primas para a sua produção, estamos a dizer que naquele momento não queremos que aquelas 6 garrafas de plástico ou que aquele vidro se transforme num novo material e que entre novamente no mercado de consumo. Vocês na Lipor também fazem a recolha de óleos alimentares? Nós somos a entidade também com a capacidade de gestão desse fluxo, temos uma cadeia de recolha montada com um parceiro, e esse resíduo alimentar de óleo alimentar usado é encaminhado diretamente para esse mesmo parceiro. Não o recebemos na unidade de triagem, mas é encaminhado diretamente. Para as pessoas em casa que às vezes não têm a noção de como é que se devem entregar os óleos, pode explicar um bocadinho? Importante é que as pessoas não façam aquilo que infelizmente muitas vezes é feito, que é colocar o óleo pela banca da louça abaixo. Isso é o mais importante de tudo. Depois, a melhor forma de o fazer é encontrar um leão nas proximidades, normalmente há sempre, neste momento, infelizmente, os oleões estão disseminados por todo o país, procurar um oleão, fechar dentro de uma garrafa, deixar arrefecer o óleo, obviamente, fechar dentro de uma garrafa de plástico, dentro de um garrafão de plástico e colocar dentro do oleão. É a melhor forma de se tratar esse tipo de resíduo. E estamos a poupar a contaminação das águas, deitando pela... Isso mesmo. É importante. O grande valor que se retira daí. E também não custa nada, é um gesto que é simples de... Tão automático como separar os resíduos, como irmos ao contentor todos os dias, e é mais fácil porque nós podemos acumular em casa aquele resíduo, porque nós não produzimos óleo alimentar usado todos os dias. Nós podemos acumular um pouco em casa, num garrafão, e só vamos ao contentor quando tivermos um garrafão de 5 litros cheio, que é o que eu faço em minha casa normalmente. Portanto, ao falarmos de todos estes processos de entrega, de recolha, já estamos a falar do trabalho da Lipor, é exatamente isso? Sem dúvida. Pode-nos explicar aqui um bocadinho o processo? Sim, a Lipor é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos em 8 municípios da área do Grande Porto. No fundo, o que nós fazemos é receber todos os resíduos que são produzidos nessa área, resíduos urbanos, têm que ser equiparados a resíduos urbanos, que é a nossa competência, e garantir que esses resíduos que são encaminhados para nós têm a melhor valorização possível. E essa valorização pode passar, essencialmente, por 3 grandes processos. O primeiro, multimaterial, lá está, os resíduos que são encaminhados via ecoponto ou via recolha seletiva porta a porta, e esses resíduos vão para o centro de triagem, são separados novamente e encaminhados para reciclagem para voltarem a integrar o mercado. Temos depois a valorização energética, que é o tratamento para os resíduos indiferenciados, como já falamos, e temos a valorização orgânica, que é um tratamento que é realizado aos resíduos orgânicos, que são recolhidos seletivamente neste momento em restaurantes, em cafés, em grandes produtores de resíduos orgânicos, e estamos a iniciar também agora a recolha, os processos de recolha em conjunto com os nossos municípios associados nas habitações das pessoas, resíduos orgânicos, e o resíduo orgânico é um resíduo que representa entre 25% a 40% dos resíduos que nós todos os dias produzimos no nosso caixote de lixo. Tem um peso muito significativo, e nessa unidade de valorização orgânica nós temos a capacidade de transformar, por um processo de compostagem industrial, transformar aquele resíduo orgânico num composto, num corretivo agrícola natural que se chama Nutrimais. Já vamos continuar a falar sobre isso, vamos voltar a ver aqui a reportagem, vamos voltar à Lipor e acompanhar o processo de seleção de resíduos.
o que é que nós tentamos aqui separar efetivamente? Bom, nós aqui assim o que vamos ter que fazer é separar aquilo que nós colocamos no ecoponto amarelo, que são essencialmente as latas metálicas, que dentro das latas metálicas temos as latas de metal ferroso, que são os aços, e o alumínio, e aqui no centro de triagem, para separar as latas, temos dois tipos de equipamentos, um eletroímã, que vai atrair tudo o que é metal ferroso e separa as latas de aço, e depois temos uma corrente Foucault, que é um outro equipamento que vai separar as latas de alumínio. Entretanto, nos plásticos há um conjunto muito grande de tipologias de plásticos, e que nós aqui assim o que fazemos é a separação nos diferentes tipos de plásticos. Para isso, os nossos triadores têm uma formação específica e conseguem identificar esses diferentes tipos de plásticos. Portanto, eles vão separar diferentes tipos de plásticos: o PET, o polietileno de alta densidade, o filme plástico e os plásticos mistos. Temos também ainda uma outra categoria de materiais, que é o ECAL, que nós conhecemos como os pacotes de leite ou aqueles pacotes de sumo, que também são separados. Para fazer toda esta separação, nós temos um conjunto de equipamentos, desde crivos vibratórios, sistemas de aspiração, que vão preparar o material e auxiliar os nossos triadores a fazer essa separação efetivamente. Depois do material todo separado por estas famílias que eu falei, o material vai a uma prensa e nessa prensa é enfardado e faz, portanto, pequenos fardos que depois são colocados em armazém e depois, quando temos uma quantidade significativa, então é enviado para a reciclagem propriamente dita. O processo começa com um projeto educativo. É importante, até para que a reciclagem de futuro seja mais valorizada, tudo começa pelos mais jovens. É nesse âmbito que vocês criaram a Geração Mais? Sem dúvida. O cidadão é peça importante no meio disto tudo, não é? É o cidadão que tem a capacidade de decidir e por isso é que nós valorizamos muito o seu papel. Nesse sentido, a Lipor investe, a Lipor e os seus municípios associados, investe fortemente num processo de educação e sensibilização ambiental, que desde há 21 anos atrás foi uma forte aposta da Lipor. E nesse seguimento, a estratégia nesse âmbito foi alterando significativamente ao longo do tempo. Em 2013, nós decidimos criar algo que fosse um projeto que fosse integrado, um projeto que permitisse trabalhar de uma forma transversal várias temáticas e que fosse, no fundo, um fio condutor para que os cidadãos pudessem agir na prática e colaborar no processo. O Geração Mais é esse projeto. Como o nome indica, com que idades é que vocês começam a trabalhar? Desde os mais tenros, desde jardim de infância até aos mais idosos. Não temos idade para trabalhar, a grande valência do projeto é essa. É um projeto aberto a todas as idades, dirigido a todo tipo de públicos e que o grande objetivo é garantir o aumento da consciência ambiental dos cidadãos, facilitando a aquisição de competências na área ambiental e garantindo que essa aquisição de competências é acompanhada de forma muito concreta pelos técnicos que temos no seu desenvolvimento e que o suporte está sempre lá. Quando há uma dúvida, quando há uma necessidade de adaptação, quando há uma necessidade de correção de um determinado tipo de prática, os técnicos da Lipor estão lá para apoiar o cidadão ou as instituições que estão inscritas no projeto. E concretamente como é que funciona esse apoio? Tem linhas de apoio? Vão às escolas? O projeto é um projeto de muita proximidade. Nós temos neste momento 6 técnicos afetos exclusivamente a este projeto, ao Geração Mais, porque estamos a trabalhar diretamente neste momento com 212 instituições que olham para o Geração Mais como uma mais-valia para o seu processo de gestão ambiental. São mais de 60 mil pessoas envolvidas no projeto e daí que a proximidade seja fundamental. Para além disso, temos as linhas de apoio, como é óbvio, mas queremos estar sempre no terreno a apoiar as instituições a melhorarem os seus processos ambientais e a garantir que o processo está pronto para que os cidadãos colaborem. E a partir daí, a partir do processo estar pronto para o cidadão colaborar, é importante garantir que o cidadão está formado e informado sobre aquilo que é fundamental. E é esse o processo de desenvolvimento de Geração Mais. Vocês também distinguem aquelas instituições que estão ligadas ao Coração Verde? Sim. Nós, no final do processo, o que nós fazemos numa primeira fase é uma fase de diagnóstico. É essencial porque não vale a pena trabalharmos no vazio. É preciso perceber, dentro das instituições, o que é que não está bem e o que é que está bem. Muitas vezes nós estamos habituados só a olhar para aquilo que não está bem. Sim. E não é preciso olhar para aquilo que não está bem e o que está bem. O que está bem é para ser partilhado com outras instituições, o que não está bem é para ser trabalhado por nós, em conjunto com a instituição. Nesse processo de diagnóstico são identificadas então as ações que são prementes de desenvolvimento. Desenvolvem-se essas ações no terreno e depois do desenvolvimento dessas ações nós vamos verificar quais foram as mudanças obtidas. Se as mudanças obtidas forem aquelas
para as quais nós nos propusemos, certificamos a instituição com o nosso certificado de coração verde, que é, no fundo, o reconhecimento do trabalho das instituições em função da gestão ambiental que estão a fazer. Obviamente que nada... É também um incentivo para que continuem a... Sem dúvida nenhuma, até porque nós garantimos que eles possam continuar com o nosso apoio técnico. Uma das grandes mais-valias deste projeto é a gestão da certificação. É uma componente que nós temos, que é garantir que durante o período em que as instituições estão certificadas, não ficam sem o apoio técnico da Lipor. A Lipor está presente sempre, desenvolve ações de continuidade e está disponível a 100% para quando a instituição pede para nós reforçarmos algo ao nível da formação, da sensibilização ou do apoio técnico, estarmos presentes. Pode-nos dar assim alguns exemplos dessas instituições? Tem presentes? Quantas já distinguiram? Já distinguimos mais de 90 neste momento, desde 2013. Ali naquela região? Na região do Grande Porto, dos nossos 8 municípios. Temos instituições que vão desde os jardins de infância, às escolas primárias, escolas secundárias, universidades, centros sociais, centros de dia. Inclusive, estamos agora a iniciar um trabalho muito interessante junto dos tribunais do Porto, também no âmbito de Geração Mais. Todos os tribunais da área metropolitana do Porto vão ser abrangidos pelo processo para garantir que, efetivamente, a separação de resíduos é uma realidade nessas instituições. Nos tribunais, qual é o objetivo? É poupar papel? É reciclar papel? É garantir, acima de tudo, o encaminhamento de forma correta dos resíduos que são produzidos naquelas unidades. Porque, efetivamente, são grandes produtores de papel, essencialmente, sim. Mas como grandes instituições também têm produção de outro tipo de resíduos, como embalagens em particular. E é garantir que esse processo está bem montado, com o apoio da Lipor, para que depois a valorização dos resíduos aconteça na prática. E como é que é a adesão nas escolas? Os alunos gostam de aprender sobre o ambiente? Isso é uma coisa que ficam mais sensibilizados quando são mais velhos ou em pequenos, com 5, 6 anos já gostam de perceber? Sim, as escolas são um elemento fundamental também do nosso trabalho, como é óbvio. Estamos a falar... talvez entre 70% e 80% dos inscritos no projeto são escolas, são instituições educativas e são uma peça fundamental, porque no fundo, né, nós estamos a passar a mensagem a quem vai ser o cidadão de futuro. Exato. Ainda assim nós notamos, e como andamos no terreno há muitos anos, notamos que há ali uma quebra na transição da escola primária para o segundo e terceiro ciclo e volta a haver uma quebra na transição do segundo e terceiro ciclo para o secundário, em que parece que alguns dos hábitos que os alunos vinham adotando se perdem um pouco, talvez porque o controle também por parte dos professores, dos funcionários, deixa de ser tão grande, eles passam a ser mais autónomos naquele momento da vida e têm outro tipo de preocupações que não tanto a ambiental. Eu diria que neste momento as crianças estão bem informadas, não falta informação, falta um bocadinho de ação. Sim, a ação ainda está a faltar nas crianças, que é o que os adultos já vão tendo. Às vezes com menos informação vão agindo mais do que os mais novos. Vocês já se apercebem que as crianças também se dirigem, ou os adolescentes, aos ecopontos e reciclam? Sim, sem dúvida. Isso é uma prática corrente, embora ainda esteja, como diz a colega também na reportagem, ainda esteja aquém daquilo que são as expectativas. Nós estamos a falar de um processo que este desafio da reciclagem, da separação de resíduos tem mais de 20 anos em Portugal, não é? E estamos a falar de taxas de reciclagem ainda um bocadinho reduzidas para o esforço que tem sido feito nessa E quais é que são assim, as vossas expectativas a médio prazo, digamos assim? Nós temos que obrigatoriamente dar um salto quantitativo e qualitativo no processo. Quantitativo porque as metas europeias assim nos obrigam. Por isso nós temos que chegar... Nós reciclamos menos que os outros países da Europa? Nós estamos na segunda parte da tabela, sim. Nós estamos na cauda, estamos no intermédio. Mas os países, exatamente, mas os países na Europa também têm as mesmas dificuldades que nós. Nós não somos também o patinho feio neste caso. Mas temos que acompanhar a tendência. E a tendência é que cada vez mais provavelmente aproximar o processo de separação de resíduos dos cidadãos. Isso implica uma aposta muito forte, que é isso que nós estamos a fazer neste momento já na Lipor, uma aposta muito forte naquilo que é a recolha seletiva porta a porta. Aproximar os contentores da porta dos cidadãos e recolher à porta, para garantir um maior conforto no processo, garantir que a participação não está dependente de uma deslocação de 200, 300, 400 metros, e com isso aumentar as taxas de separação multimaterial. Então vamos aqui ver mais um bocadinho do vosso trabalho na Lipor e vamos agora ver o armazenamento de fardos e embalagens para o posterior envio para a indústria recicladora. E eu, desta vez, pergunto, Patrícia, o que é feito neste último processo?
Bom, aqui assim é o nosso armazém de produto acabado, portanto o material já foi triado, já foi separado nas suas diferentes famílias, já foi feita a inspeção de qualidade, porque isto vai ser uma matéria-prima, portanto temos que garantir que o que sai daqui cumpre os requisitos dos nossos clientes. Temos um caderno de encargos, que são as especificações técnicas bastante apertadas para a qualidade do material, apesar de estarmos a falar de resíduos. Portanto, o material aqui já está separado nas diferentes famílias. Aqui assim temos polietileno de alta densidade, temos PET, temos filme plástico, temos plásticos mistos. Ora, se calhar estes nomes não dizem muito às pessoas, mas isto é tudo o que nós temos em nossa casa. Uma embalagem de detergente da casa de banho é uma embalagem de polietileno de alta densidade, uma garrafa de água é uma garrafa de PET, um saco de plástico é um filme de polietileno, e depois há uma outra infinidade de pequenas embalagens, como os pacotes de massa, os copos de iogurte, os pacotes de batatas fritas, que aí assim juntamos tudo numa categoria e são os plásticos mistos. E temos também o ECAL, que são os tais pacotes de leite e pacotes de sumo, que aí já não é bem um plástico, é uma embalagem compósita, porque tem plástico, cartão e alumínio, portanto chama-se uma embalagem compósita. E, consoante os pedidos de retoma, ou seja, as quantidades que hão de ser recolhidas, portanto, os caminhões vão chegando cá e nós vamos carregando consoante esses pedidos. Portanto, e daqui assim o material vai para as fábricas de reciclagem propriamente ditas. Portanto, as pessoas dizem que nós fazemos reciclagem, o que nós fazemos é uma triagem. A reciclagem propriamente dita, que implica a transformação do material num novo produto, isso vai ser feito depois mais à frente. E, efetivamente, tendo os materiais bem separados, cumprindo as especificações técnicas, entram numa fábrica e então aí ganham uma nova vida. Acha que a reciclagem tem evoluído em Portugal como desejaríamos ou como os técnicos desejam, ou ainda está aquém das expectativas? Sim, na minha opinião, eu acho que é uma opinião que é partilhada por todos, acho que quem tem conhecimento das taxas de reciclagem hoje em dia no nosso país tem a consciência que estamos um bocadinho aquém daquilo que são as expectativas. Para vos dar o exemplo da Lipor, mais concreto, estamos a falar das 500 mil toneladas de resíduos que referiu no início, que a Lipor recebe anualmente. Neste momento, apenas cerca de 21, 22% estão a ser valorizadas por reciclagem. Sendo que desses 22%, metade mais ou menos, estamos a falar de metade para multimaterial, ou seja, papel e cartão, plástico e metal e vidro, e a outra metade para valorização orgânica, de resíduos orgânicos. O que quer dizer que há aqui um caminho de crescimento ainda muito significativo. E eu acho que estes 20 e tal anos de trabalho nesta área pecaram um bocadinho por um foco muito grande neste processo que nós tivemos, que foi de dar a conhecer aquilo que são as vantagens ambientais do processo, que toda a gente já as reconhece neste momento. Toda a gente sabe que a vantagem ambiental está associada ao processo, mas é importante dizer-se também que há vantagens sociais e vantagens económicas associadas ao processo, e isso também faz mobilizar, não é? Exatamente, isso faz mobilizar mais os cidadãos. O emprego, ouve-se muitas vezes as pessoas dizerem que não fazem a separação de resíduos porque estão a tirar emprego às pessoas, não é? Não há nada mentira mais redonda do que esta, porque é exatamente o inverso. O que nós estamos a fazer é criar emprego em função da reciclagem. Aquilo que lhe disse há pouco, se nós não separarmos, o caminho é central de valorização energética e queima direta. Se separarmos, acabamos de ver na peça que temos pessoas a fazer uma separação complementar daqueles materiais, porque aqueles materiais têm que ser separados complementariamente. Estamos a falar, por exemplo, do contentor amarelo que recebe plástico e metal. Temos que separar o plástico do metal, separar o metal em 2 tipos de metal diferentes, separar o plástico em 4 tipos de plásticos diferentes, mais o ECAL, que são as embalagens, típicas embalagens do leite. Há muito processo por detrás disto e que gera emprego e que faz movimentar a economia. Isto nunca foi comunicado de forma clara às pessoas e aos cidadãos. Está na altura de o fazermos para que se perceba que a valorização ambiental é, obviamente, primário aqui, mas que também há essa vantagem social e económica associada ao processo. E a Lipor, no fundo, aqui tem uma dupla função. Por um lado, faz a recolha e entrega para a reciclagem e, por outro lado, tem aqui um processo educativo e de explicação às pessoas, não é? Sim, nós, embora não façamos a recolha, estamos diretamente ligados com quem faz a recolha, que são os nossos municípios associados, e depois recebemos o resíduo para valorização. E não podemos deixar de parte a parte educativa, porque sabemos que
temos que ter aqui um suporte claro àquilo que é o processo no terreno e garantir que os cidadãos estão informados, estão esclarecidos, seja por via de projetos como a Geração Mais, seja por via de outros projetos educativos que nós temos em curso neste momento, é fundamental para que o cidadão se sinta, no fundo, em casa. A Lipor tem, e vocês que estiveram no terreno perceberam isso, tem uma política de portas abertas neste momento. É frequente ver-se na Lipor caminhões de lixo a entrarem para fazerem descarga nos nossos cais de descarga ou no centro de triagem, e ver pessoas a correr no nosso trilho ecológico hoje em dia. Exatamente, também tem uma horta, tem um parque, Isso mesmo. Tem cursos de verão para as crianças, ocupação de O que nós queremos é, no fundo, abrir as portas à comunidade, trazer a comunidade para dentro da organização, e eu costumo dizer à equipa, muitas vezes, que o nosso processo de abertura de portas à comunidade, o nosso processo de visitas, o nosso Parque Aventura, a Horta da Formiga, é aquilo que nós temos de melhor para mostrar às pessoas, porque é ali que as pessoas percebem que realmente o seu ato na origem conta. Vocês funcionam como um exemplo, porque no fundo temos que dar exemplos, queremos que as outras pessoas façam, temos que ser o exemplo. Temos que mostrar que realmente aquilo que muitas vezes se ouve, que nós separamos, eles depois misturam tudo, que o processo de reciclagem não traz valor. Temos que mostrar às pessoas, por A mais B, e na prática, que efetivamente isso não é verdade, e aquilo que elas veem no terreno é exatamente o contrário, é que há um valor associado ao processo. A sensação que tenho, às vezes, a falar com as pessoas, é que muitas vezes têm dificuldade de fazer triagem ou elas próprias não sabem. Por exemplo, uma das coisas que, pelo que sei, não é muito ecológica, é se vamos deitar uma garrafa de vinho fora, não é preciso lavá-la antes, porque senão estamos a gastar água, não é? Ainda assim. Ainda há muitos mitos associados ao processo de reciclagem. E, efetivamente, isso é provocado muitas vezes também pelo número de embalagens que todos os dias entra no mercado de consumo. Todos os dias aparecem novas embalagens no processo de triagem. Isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais dúvidas quando a embalagem para nas mãos delas. Será que posso parar? Será que não posso parar? E, efetivamente, essa questão que estava a falar a Sônia bem, não se coloca. Não devemos, no processo de reciclagem não há necessidade de lavar as embalagens. Há necessidade, sim, de as escorrermos bem, de as espalmarmos para ocupar menos espaço, não há necessidade de as lavarmos. Compreendo que, por vezes, as pessoas tenham a tendência a passá-las ou enxaguá-las por água, por uma questão de conforto, se tiverem a embalagem na garagem mais do que um dia, por causa do odor. Compreendo que isso possa acontecer, mas não há essa necessidade. E ainda é um mito. Mas as pessoas, se tiverem dúvidas, também podem ligar para as vossas linhas de apoio e fazer estas perguntas. Contatar-nos por e-mail, linhas de apoio. Os técnicos que temos no terreno estão lá exatamente para isso, para esclarecer todas essas dúvidas. Nenhuma pergunta é despropositada? Nenhuma. Respondemos a todas. Tentamos que sempre na hora, nem sempre é possível, mas respondemos a todas. E agora, assim, esta minha pergunta pode ser despropositada, mas acho que imagino que vocês já se tenham deparado com objetos estranhos ou com coisas completamente fora do comum na triagem. Se me pudesse dizer assim, fazer algumas referências. Sim, é verdade. As pessoas colocam no lixo tudo, às vezes até por engano. E já tivemos alturas em que temos de parar a linha exatamente para procurar objetos pessoais que as pessoas colocaram nos contentores de lixo sem se terem percebido isso, não é? Desde ouro, dinheiro, chaves do carro. Por isso, obviamente que nem sempre se consegue garantir que esses objetos são recuperados, mas sempre que isso é possível, obviamente estamos prontos para ajudar. Ou seja, as pessoas às vezes andam um bocado distraídas com as coisas que põem Sim, às vezes basta irmos ao ecoponto com o saco do lixo e com as chaves do carro ao lado e quando damos conta colocamos o saco e as chaves dentro e por isso, efetivamente, às vezes isso acontece. Sim. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado eu pelo convite. Dr. Emanuel, e pelos seus esclarecimentos. O Carbono Zero volta para a semana com a missão de sempre contribuir para um ambiente mais verde e saudável. Até lá.